Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo está recebendo em seus estúdios Matheus Ronde Pascoal. Ele, que faz parte do Conselho Fiscal da Diretoria do Graus, já foi funcionário da instituição e também realizou um tratamento. E nada melhor do que o próprio Matheus para contar para a gente toda essa trajetória, porque ele é exemplo daquilo que ele já enfrentou. Então, ele fala sabendo os desafios e as conquistas dessa nova trajetória. Seja bem-vindo à Rota do Turismo, Matheus. Olá, Adriana, bom dia. Agradeço demais pelo convite, por poder estar contribuindo com essa história tão bonita do Graus, contar um pouco sobre a minha experiência e minha vivência durante essa jornada e esse vínculo que eu tenho com a instituição. Eu, eu sou de Pontal, originalmente, hoje eu resido em Ribeirão Preto, e eu tive, né, com uns 25 anos, hoje eu estou com 34 anos, eu tive problema com drogas e acabei conhecendo a instituição em 2018. Fiquei acolhido lá durante 8 meses, na época era 8 meses, hoje o tratamento são 6 meses. Matheus, e o que fez você entrar para o mundo das drogas? Então, é uma questão que começa lá na infância, né? Normalmente é assim, são traumas que a gente traz lá da infância que nos levam a uma vida desregrada, busca de um prazer para suprir normalmente um vazio interno. E comigo, desde criança, eu era uma criança muito ativa até uns 8 anos de idade, e aí eu comecei a engordar. Então, o meu uso de substância lá na frente está intimamente ligado à minha baixa autoestima que eu tinha por ser gordinho lá na infância. Então eu cresci, né, até a adolescência ali, sempre fui gordo e Aí na eu nossa época, né, não tinha esse negócio de bullying, eram os apelidos bravos mesmo. E isso foi é, entrando na tua cabeça. exatamente, até hoje meu apelido é Bola, né? Para alguns amigos continua esse apelido. Então assim, e aí com uns 13 anos de idade mais ou menos, eu conheci o álcool, né, Pontal, cidade pequena, a gente ia na casa dos amigos, ali já começava a beber, então foi muito cedo o meu contato e com o álcool em si. E aí, com uns 15 anos, eu já bebia normalmente com a minha família. O álcool ele está inserido na nossa sociedade de uma forma um pouco perversa, porque é uma droga lícita, todo mundo vê com bons olhos, até quando tem um problema de um familiar, ou até quando um alcoólatra bate na porta incomodando, né? Aí a sociedade abre os olhos para isso, mas até então é até estranho você chegar numa festa e falar que você não bebe. Então, assim, com 15 anos, Famoso beber socialmente, né, que eles isso, falam. Mas como que é o teu socialmente? É todos os dias? Então é isso que eu exatamente, acredito que a gente tem que tomar cuidado. sim, com certeza. E aí, com os 15 anos, Adriano, eu comecei a beber normalmente com a família, e isso foi progredindo. Então, com os 18 anos, eu já bebia muito, e aí com 18 anos, eu fui para a faculdade,
em Campinas, fui morar em Campinas. E aí lá em Campinas eu quis morar. Não, antes disso, deixa eu te contar, em 2010 eu fui fazer um intercâmbio para Londres, eu fiquei 6 meses lá. E a minha escolha, eu estava entre ir para os Estados Unidos ou ir para a Inglaterra. A minha escolha de ir para a Inglaterra foi porque lá eu poderia beber tranquilamente com 18 anos. Os Estados Unidos era 21. Então, o álcool já começou a influenciar aí, olha só, interessante, né? E aí, quando eu voltei, eu queria sair de Ribeirão Preto e morar sozinho e tal. E fui para Campinas estudar direito. E lá em Campinas eu comecei a frequentar as festas e conheci a maconha. Maconha, e em questão de 6 meses eu já estava fumando todo dia. Então era uma coisa assim, totalmente desregulada. Eu acordava, fumava, para ir para a faculdade eu fumava, no intervalo das aulas, era o dia inteiro, assim, até a noite na hora de dormir. Então eu fiquei de 2011 a 2015 inserido no álcool e na maconha. O álcool era, vamos colocar, umas 3 vezes na semana, e a maconha era todo dia. E eu não me lembro, nesses 5 anos aí, de ter um dia sóbrio da maconha, por exemplo. Isso não te prejudicava para o estudo Com ou certeza. facilitava o acesso? Com certeza. É uma ilusão que a gente cria na nossa cabeça para que fique mais leve o uso. Então, eu colocava na cabeça assim: bom, eu estou fumando, é gostoso, eu estou indo para a aula, continuo tirando notas boas em algumas matérias. Eu lembro que um dia eu fumei e fui fazer uma prova, eu tirei 10 na prova, era de redação. Eu falei, nossa, mas isso aqui é perfeito, olha isso, não está me atrapalhando nada. Só que aí eu não consegui enxergar que eu não tinha ânimo para estudar, eu só estudava em cima da hora. Eu não era assim, né? Eu sempre fui um aluno estudioso, que ia nas aulas. Eu comecei a faltar das aulas, matar a aula. E então eu comecei a ter prejuízos, comecei a ir mal depois por causa desses motivos. E também eu criei uma ilusão, porque eu sempre fui gordinho, e cheguei na faculdade, quando eu comecei a fumar, eu acho que aquele negócio, sair de casa, eu nunca tinha tido namorada, eu queria encontrar alguém ali, sentir visto, e eu emagreci. Quando eu comecei a fumar maconha, eu colocava na cabeça que eu não ia comer, comecei a fazer exercício e emagreci. Então eu vinculei o uso da droga com uma coisa positiva, que era eu ter emagrecido. E aí eu comecei a namorar, tal. Isso fortaleceu o meu vínculo com a substância. E aí quando foi em 2015, eu estava no quinto ano da faculdade, com algumas DPs, então faltava ainda eu fazer algumas matérias que tinham ficado para trás. Até que numa festa eu conheci a cocaína, conheci alguns amigos que usavam. São degraus, né? São degraus, exatamente. E eu lembro exatamente assim, durante esses anos, eu utilizava algumas drogas um pouco mais pesadas, assim como o êxtase, o LSD, só que era muito esporadicamente, algumas festas e tal. E eu lembro que um dia eu queria tomar o LSD, só que não tinha, e o pessoal tinha cocaína. E aí eu falei, vou experimentar. Isso foi no final de 2014. E aí eu abri essa porta, né? Eu abri essa porta. Eu já tinha para mim internamente que se eu experimentasse, eu ia ficar viciado, porque eu já era viciado na maconha, no álcool, e, e foi tiro certo, né? Então, e aí em 2015, em questão de um ano, eu parei de ir para a faculdade, só ficava dentro do minha kitnet que eu morava ali, escondia dos meus amigos e eu comecei a usar todo dia. Então, mesmo os amigos que utilizavam comigo, eu comecei a esconder deles, porque eles não usavam todo dia. E eu não, eu ficava dentro da kitnet o dia inteiro, bebendo, fumando maconha, usando cocaína. E a tua saúde, e profissionalmente?
Você só vivia para estudar, é isso? Exatamente. Eu fui para Campinas exclusivamente para estudar. E seus pais tomaram conhecimento disso ou não? Meus pais eles sabiam que eu bebia, eles imaginavam que eu fumava maconha, mas como eles não conviviam comigo, né, porque eu morava em Campinas, voltava de final de semana e quase não ficava em casa, eu falo assim que eu confundi a liberdade que eu queria de estar fora de casa com libertinagem, assim, Limites. não ter limites, exatamente. E, e aí então, Adriano, em 2015 eu me acabei, parei de ir para a faculdade, parei o meu estágio que eu fazia, e meus pais não estavam entendendo nada, né? E até que chegou um. Eu falava para eles nessa época que eu queria voltar para Ribeirão Preto. Eles falavam: você tá louco, tá no último ano da faculdade, termina aí e tal. E aí Na eu. realidade, era um grito de socorro, né, Matheus? É, exatamente. Até que um dia eu não aguentei mais. Eu lembro que no final de 2015, em outubro, eu peguei, eu tinha usado muita droga, eu já estava pirando assim, estava ficando muito depressivo, crise de ansiedade, crise de pânico. E aí eu peguei, dirigi para Ribeirão Preto, fui para casa do meu irmão e abri o jogo para ele. Meu irmão é um ano e meio mais velho que eu. Abri o jogo para ele e falei, cara, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo. E aí nisso eu falei assim, ó, eu preciso contar para os nossos pais porque está insustentável. E aí eu lembro que eu chamei meus pais nessa semana para uma consulta com a psiquiatra, que era uma psiquiatra que atendia a nossa família já há um tempo. E eu contei na presença dela, né? E aí eu lembro que foi uma coisa muito ruim, assim, o sentimento da minha mãe, nossa, onde que eu errei, né? Se culpando por toda aquela situação, ninguém conhecia nada sobre dependência química, existia muito preconceito, e aí eu comecei a minha jornada de internações. Então, em 2016, primeiro, nesse final de ano de 2015, eu fiquei em casa praticamente trancado. Meus pais saíam, eu pedi para eles me trancar para eu não ter acesso e tal. E aí, em 2016, eu voltei a usar no começo do ano e internei pela primeira vez num hospital psiquiátrico em São Bernardo do Campo. E aí, a partir disso, eu fiquei um mês lá, saí, recaí, voltei para lá, saí, recaí. Passava no máximo 2 meses, eu recaí. E aí, nessa jornada, foram 10 internações até 2020. Em 2018, eu Deus, conheci o Graus, por que você recaía se o desejo de sair partiu de você? porque a dependência química ela é uma doença e ela tem múltiplos fatores. Então, não basta só a força de vontade. É necessário um tratamento medicamentoso, um tratamento espiritual, um tratamento emocional. Então, são esses fatores. E quando algo está desalinhado, muitas vezes ele acaba te puxando, te gerando gatilhos. E é isso que acontecia. Eu lembro que o meu primeiro maior gatilho foi a dificuldade de falar não, que eu não poderia mais beber. Então, depois das minhas internações, eu saía e voltava a beber. E o álcool, quando você está alcoolizado, ele mexe de uma forma no cérebro que ele inibe a sua questão de controlar seus impulsos. Então, eu ficava muito mais suscetível a procurar cocaína novamente. Depois que eu procurava, eu não conseguia parar. É a questão da obsessão e da compulsão. A obsessão é que você não consegue parar de pensar naquilo. A compulsão é que uma vez que você começa a usar, você não consegue parar, você não tem fim. Então era isso que acontecia. Eu usava a primeira vez, usava muito, meu pensamento a partir daquele momento estava, quanto que eu vou conseguir comprar de novo?
Onde que eu vou arrumar dinheiro para comprar? Vivia 24 horas pensando no que fazer. Aí, o que que aconteceu? Qual o diferencial do Graus para essas outras internações que você teve? Certo. O Graals, ele foi meu primeiro acolhimento em comunidade terapêutica. Até então, eu tinha feito tratamento nesse hospital em São Bernardo 2 vezes e não tinha dado certo. E aí eu lembro que meus pais não sabiam mais o que fazer. Eu fui internado no hospital lá no HC, em Ribeirão Preto, porque eu estava numa crise de uso, enfim, o meu psiquiatra me internou lá. E aí até meus pais resolveram. E eles entraram em contato, eu não lembro com quem que indicou o Valdir, que faz parte também da diretoria, né? Tá ali junto. Valdir E Bocalão. isso, o Valdir, e ele indicou o Drauzio, acho que o meu psicólogo conhecia ele, alguma coisa assim. E eles conseguiram me acolher lá, né? Meus pais entraram em contato e tal, vão para lá. E o tratamento era mais longo, até então eu tinha feito tratamentos muito curtos, de 2 de 1 mês e um de 3 meses, num hospital lá em Itapira, esse de 3 meses. E aí eu conheci o Graus dessa forma, fui para lá, eu fiquei os 8 meses e foi uma coisa muito diferente do que eu tinha tido, porque lá não é um hospital, lá não é uma clínica, lá é uma instituição que acolhe, é voluntário e, e você aprende aos poucos a voltar a ter um ritmo de vida, a voltar a ter responsabilidades, a voltar a ter prazer nas pequenas coisas, porque quando você está no uso, ele te tira a, ele, o uso da cocaína, ele te tira a vontade, o prazer das coisas pequenas da vida, porque você estimulou tanto o seu hormônio do prazer que uma vez que você retira, você precisa daquele mesmo estímulo para sentir prazer. Então, as pequenas coisas da vida, acordar cedo, estar com a família, comer uma comida gostosa, isso não tem mais prazer. E não é de um dia para o outro que você volta a ter prazer com essas coisas. A trabalhar, a ser útil, a fazer uma academia. E isso leva um tempo. Então eu voltei a criar esses pequenos prazeres novamente. E Entre... mesmo querendo, isso não causa uma certa rebeldia? Como assim, rebeldia? Por exemplo, o prazer que você fala, que é tudo muito acima daquilo que você tem. Porque na vida nem sempre é só prazer. Você tem as responsabilidades, as limitações. E aí, mesmo você estando no espaço de acolhimento, você começa a desintoxicar. Não sei, me corrija se eu estiver errada. E aí você começa a ver que aquilo ali, no início, não deve ser fácil. E aí não vem aquela assim, pô, eu não quero mais isso, aquela rebeldia. Isso existe ou não? Sim, quando você entra no tratamento, você passa por uma fase de luto que a gente fala, né? Então existe a negação do problema, existe a tentativa de negociar. Ah, não, dá para eu continuar usando dessa forma, desse jeito não dá, mas desse aqui dá, né? Como eu citei o exemplo da bebida. Até você conseguir chegar na aceitação. Eu acho que esse processo é difícil, né? Ele é demorado, porque ao mesmo tempo que você já está quase aceitando, aí acontece alguma coisa que você volta. Então, assim, com certeza existe essa questão de eu estar tá lá e não querer mais, aí eu converso com o psicólogo, aí volta ao rumo do tratamento, né?
assim, como eu te falei, a força de vontade ela não é suficiente. Então, por mais que eu odiasse a droga naquele momento, eu criava mecanismos de acreditar que aquilo ainda poderia ser possível, tá? Poderia ser bom, assim, eu conseguiria usar controladamente, né? Eu conheci um acolhido que ele falou que a lábia é excelente, mas lá a lábia não funciona não, né? Não, a lábia não funciona porque os monitores, normalmente, eles passaram também pela questão da dependência química, então eles sabem como que funciona, como que acontece. E eu acho que aí isso gera identificação e ajuda até no tratamento, sabe? Mas realmente, por que, que a lábia, né, do dependente químico? Porque ele está 24 horas pensando como ele vai conseguir manipular alguém, seja para conseguir sair de casa para usar, seja para roubar um dinheiro que está ali, seja para. Entendeu? Então ele está 24 horas pensando nessas artimanhas. Como que aconteceu o retorno do Matheus para a vida universitária e hoje sendo reconhecido como um excelente advogado? Então, depois dessa internação, eu tive mais, acho que, algumas internações em comunidades terapêuticas também, e também uma clínica, que foi a última. Então, mesmo depois que eu saí do Graus, eu não consegui ficar bem, eu recaí, e 2020 foi minha última internação. Nesse período desses 5 anos, eu tinha uma namorada, que hoje é minha atual esposa. Ela me conheceu em 2015, no olho do furacão ali, me acompanhou durante praticamente todas as internações, até que chegou um dia, 2019, que ela falou: Ó, Matheus, não dá mais, eu não consigo ter vida, porque 5 anos que a gente ficou junto, 3 anos e meio eu fiquei internado, e aí ela pegou e foi para Florianópolis. A gente ficou um ano sem se falar, e, e depois dessa minha última internação em 2020, a gente voltou a se falar. Você vê, a gente ficou um ano sem se falar, quando as coisas têm que acontecer, acontece, né, Dudu? É, E, e voltamos a namorar em 2020 e tal, e casamos, temos uma filha hoje, enfim. E aí, essa minha última internação, o que, que mudou? Eu acho que é todo o conjunto da obra, né? Não dá para colocar, glorificar a última internação. Foram toda essa minha trajetória, como eu te falei no começo, trabalhando espiritual, emocional, físico. Até hoje eu continuo o tratamento. Até hoje eu tomo medicação. Até hoje eu faço terapia toda semana. Então, a dependência química ela é uma doença para a vida. Não tem cura. Não tem cura porque uma vez que eu volto a usar, eu regrido daquele meu estágio onde eu parei. Alguém pode falar assim: ah, mas tem cura sim, fulano nunca mais usou, morreu sem usar. Tudo bem, ele morreu sem usar, mas ele ele não voltou a usar, né? não voltou a usar. Mas não dá para falar que tem uma cura, porque se ele tivesse usado uma única vez, ele teria regredido. E muitas pessoas que ficam anos sem usar, quando voltam, às vezes nem conseguem mais entrar em recuperação. Eu já perdi É. vários amigos nessa jornada que eu conheci em comunidade terapêutica, em clínica, vários amigos. Então, 2020 foi a virada de chave. E aí eu falei: bom, agora eu estou aqui, eu quero trabalhar com dependência química. Conversei lá na clínica onde eu terminei o tratamento, eles me deram uma oportunidade de eu trabalhar como monitor e eu ingressei lá. E aí, quando foi em 2021, eu conversei com a Rita e pedi uma oportunidade lá no Graus, porque eu ficava mais perto de casa. Essa outra clínica era em Matão. Uhum. E aí eu fui trabalhar no Graus, fiquei 2 anos lá como monitor e foi uma grande experiência.
Eu sempre estudei muito sobre o tema, frequentei congressos e busquei me aprimorar, sabe? Conhecer, entender aquilo. Era muito prazeroso para mim entender o que eu passava e poder ajudar outras pessoas também. E em 2023 veio minha filha e aí mudou a minha perspectiva, né? Eu precisava, eu tenho uma estrutura familiar, meu pai tem um negócio, eu poderia começar a trabalhar com ele, ter mais um retorno financeiro, e isso bateu de forma muito contundente assim na minha porta, porque eu falei, preciso pensar agora, não é só mais em mim, né? Você tem um passarinho para cuidar agora, né? Exatamente, exatamente. Então a minha ideia era naquele momento continuar trabalhando com dependência química. E aí eu falei, bom, eu vou voltar a trabalhar com meu pai e vou voltar para a faculdade. Eu consegui puxar grande parte das matérias que eu tinha feito até 2015 e ficou um ano e meio para eu finalizar. Então, finalizei ano passado, no começo do ano passado, e aí prestei a OAB, estudei que nem um condenado, passei de primeira, graças a Deus, e estou advogando desde então na área da saúde, né? Sou advogado do direito da saúde. Eu acho que grande parte desse desejo veio justamente para continuar essa minha jornada de ajudar as pessoas de alguma forma nessa questão da saúde, que eu acho Saúde mental primordial, importa, né, Matheus? demais, demais. A gente precisa estar saudável mentalmente e emocionalmente. Isso, eu falo assim, que se eu não tivesse fazendo terapia até hoje, faz 4 anos que eu faço, eu não sei se eu não já teria tido uma recaída, porque assim, há momentos na nossa vida que são mais difíceis, como por exemplo o nascimento da minha filha, é muito estresse, é uma delícia, mas é muito estresse, é cansativo. Eu lembro de um episódio que eu pensei seriamente em usar, né? Mas eu lembrei de tudo aquilo, conversei com a psicóloga no outro dia, enfim, aquilo se dissipou e eu consegui ficar bem. E hoje faz 5 anos e alguns meses que eu estou sóbrio, sem usar nenhum tipo de droga. O álcool eu cortei totalmente também, porque eu sei que eu não posso mais beber. E a minha vida tem se modificado aos poucos. Eu perdi um grande tempo da minha vida nessa luta, mas ao mesmo tempo que é uma perda de tempo, é um engrandecimento pessoal gigante. Por quê, Adriano? Eu falo que se eu não tivesse passado por toda essa jornada, eu não sei se eu seria o Matheus que eu sou hoje, se eu teria crescido tanto. A minha questão moral, emocional, o que me dá uma base para seguir mais forte hoje, sabe? Eu falo que a dependência química, ela muitas vezes pode te levar para uma internação e ninguém deseja ficar longe da sociedade, longe da família por um período. Mas esse período, quando você consegue sair fora e focar no tratamento, ele é de um engrandecimento gigante, porque quem que hoje na sociedade tem a oportunidade de tirar 3 meses, 6 meses da vida para focar em si, para refletir sobre as questões internas. Na correria do dia a dia, tanta loucura, a gente não para muitas vezes para olhar para dentro. Então, assim, é uma oportunidade de crescimento, entende? Então, eu vejo assim, que foi uma oportunidade que eu tive de ser melhor hoje. E o autoconhecimento, eu acredito que é essencial para a gente superar qualquer desafio, ou não? Com certeza. Hoje eu continuo com os meus desafios e vou ter para o resto da vida. Um deles ainda é a luta contra a obesidade. Então, a comida Essa eu acho que é a luta de todo mundo, né, Adriano? É essa do verdade. Matheus. Olha, eu com meus 15 anos, esse meu corpinho esbelto, não é fácil, Matheus. Exato. E assim,
E eu comparo, sabe, Adriano? Como eu tenho a questão da obesidade, tive da dependência química, eu consigo fazer essa comparação. E é muito semelhante a forma de atuar. A compulsão é a obsessão da comida também. Eu fico o dia inteiro pensando o que eu vou comer na janta, o que eu vou fazer, o que eu vou petiscar. E aí, uma vez que eu começo a comer, eu não tenho fim, sabe? É um negócio que se eu não acabo com o pacote de bolacha, eu não estou satisfeito. Eu preciso preencher aquele buraco que está dentro de mim. Esse buraco é emocional. Então, eu tenho ainda questões que eu preciso continuar trabalhando e vou ter para a vida inteira, porque a nossa vida está em constante mudança e vão aparecendo situações que muitas vezes vão mexendo com a gente novamente. Então, assim, não dá para parar de se tratar, não dá para parar de se autoconhecer, por isso que eu valorizo tanto a terapia, porque ela é essa uma hora da semana eu consigo refletir sobre como é que está sendo o meu comportamento, como está sendo minhas relações pessoais, com a minha família, com minha esposa, com minha filha, com meus pais, no trabalho. Isso, eu acho que se eu não tivesse esse compromisso de olhar para mim nessa uma hora da semana, eu não sei se eu olharia com tanto carinho para todas essas questões. Então, eu acho que assim é para a vida inteira esse autoconhecimento mesmo. E cada um tem a sua forma de buscar. Por exemplo, os grupos de autoajuda, o Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, são formas gratuitas da pessoa ingressar ali e, e ter esse respaldo, né? Eu frequentei, sou membro de Narcóticos Anônimos, hoje eu não vou mais nas reuniões, mas frequentei por muitos anos e foi de suma importância para mim também. Então, Bom, realmente, esse autoconhecimento é importante. qual o teu recado para a diretoria e para os voluntários do Graus? Certo. Primeiramente, é muita gratidão que eu tenho com todos, né, que me acolheram, com todos que me deram oportunidades de crescimento. Eu não vou citar nomes aqui porque eu poderia ser injusto, né, de deixar alguém fora, mas é realmente todo esse conjunto de colaboradores. E, assim, eu, eu creio que, eu acho que o maior recado realmente, principalmente para as pessoas que estão passando pela dependência química, para os familiares, primeiro os familiares, para olhar com menos preconceito, porque a gente consegue abrir mais a nossa mente. Eu sei que é difícil, meus pais sofreram demais, chegaram a expulsar de casa e tudo mais, e eu entendo o sofrimento do familiar e eu realmente acho que existe um limite aceitável, até para o dependente químico começar a criar uma maior consciência de que ele não vai ter respaldo para tudo que ele faça, né? Mas que eu digo assim, tem familiares, né, André, que acabam acabam olhando como uma servengoice, né? Algo falta de caráter, não tem força de vontade. Então, abrir um pouco mais a mente em relação a isso. E para o dependente químico, olhar como tratamento não como uma punição, mas realmente como uma oportunidade de voltar a viver de uma forma que você sinta prazer novamente nas pequenas coisas. Então, assim, o Graus é uma instituição que hoje eu participo ativamente. Eu não venho fazendo mais reuniões semanais lá, mas eu tenho vontade de voltar. Por causa de todo esse processo profissional, eu tive que dar um tempo, mas minha vontade é voltar a fazer esse trabalho voluntário lá e continuar ajudando a instituição a crescer e poder alcançar cada vez mais pessoas, né? Porque realmente é uma jornada e esse trabalho que é feito é muito lindo de ver, né? Como rotariana, eu acredito muito naquele lema, dar de si sem pensar em si. Apesar da nossa vida atribulada,
O tempo quem faz somos nós. Então, a partir do momento que você começa a ajudar o outro, você vai ver que o teu problema ele é tão minúsculo que às vezes a gente até sente vergonha. Então, sempre arruma um tempinho na tua agenda para ajudar o próximo, nem que seja 1 hora por semana, que eu tenho certeza que mesmo não querendo, quem mais se beneficia somos nós mesmos. E para finalizar, qual seria o seu recado para as crianças e para os jovens, que hoje é o Mateus infantil, que tinha aquela vergonha de ser gordinho e que passou por todos esses desafios? Se você pudesse voltar no tempo, qual seria o seu recado e o seu conselho para aquele Mateus e tantos Mateus que nós temos no mundo hoje? Acho que o maior recado para o Matheus, de criança, e para as crianças hoje, para os adolescentes principalmente, é que consiga cada vez mais não se importar para a opinião dos outros e, e realmente seguir o seu sentimento do que é certo ou errado, não querendo agradar as outras pessoas para fazer parte de um determinado grupo. Eu acho que isso foi o que mais pesou para mim, querer me adequar ao que eu achava legal, ao que eu via com os meus olhos que era descolado, que era. Então, acreditar mais no sentimento verdadeiro de si, do que é certo, do que é errado. Será que eu estou seguindo aquelas pessoas porque realmente eu quero aquilo ou é só para pertencer àquele grupo específico? Então, eu acho que é isso que o jovem precisa olhar cada vez mais, porque realmente existe a influência dos grupos, existe uma cultura do uso de substância e cada vez mais ela está buscando o jovem. Então, as propagandas de álcool na TV, tudo é cada vez para atrair mais os jovens. Os cigarros de sabores, os vapes, são para atrair os jovens, porque a pessoa que já é adulta, ela já, ela já foi capturada pela indústria. Então, eu acho que é esse meu recado. Tenham cuidado com quem vocês buscam de amizades, né? Porque isso pode influenciá-los demais, por mais que a gente diga para nós mesmos que não. Mateus, se você tivesse procurado teus pais na infância e contado tudo isso que estava acontecendo com você, você acredita que entraria para esse mundo das drogas? Olha, eu acho que não. Eu, eu realmente me levou foi essa junção de sentimentos que eu acobertei dentro de mim por muitos anos e não conseguia expor isso para ninguém. O Mateus ele buscava se adequar à sociedade por meio de agradar a todos, por falta de autoestima. Então, por isso que eu digo que hoje a minha maior dica é fortaleça sua autoestima e não dependa da felicidade dos outros para ser feliz. Busque em si essa felicidade. Se eu tivesse feito isso lá na infância, não sei qual seria o rumo, mas provavelmente eu não teria entrado nessa, né, das drogas, porque eu já estaria completo em mim mesmo. Pegando carona, o meu recadinho é: não se cale, busque ajuda, porque ela sempre aparece para você. Mateus, eu agradeço imensamente esse momento que nós tivemos de conversar e descobrir um pouquinho quem é Mateus. Eu desejo muito sucesso nessa sua nova vida,
porque eu acredito que o homem velho ficou para trás e agora é um dia de cada vez e está em suas mãos construir o melhor homem do mundo, o melhor pai, o melhor profissional e o melhor marido. E eu tenho um ditado comigo, corrija-me se estiver errada. Cuidado com tudo aquilo que você deseja, que tudo aquilo que você quer, você consegue. Então, está em suas mãos conquistar tudo aquilo que você deseja. E eu te desejo muito sucesso. Perfeito, Adriana. Eu agradeço muito pelo convite mais uma vez e espero que esse podcast possa alcançar muitas pessoas para a gente conseguir levar a mensagem cada vez mais longe. Muito obrigado. Obrigada. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.